Que corvos e pássaros diabólicos são inteligentes dificilmente é uma novidade para alguém, mas às vezes seu comportamento ainda surpreende e até confunde. Imagens incríveis em que 2 corvos estão removendo centenas de carrapatos de um veado moribundo na Albânia chocaram o mundo inteiro. Isso aconteceu ao sudoeste da cidade australiana de Brisbane. O ferido na Albânia se aproximou cuidadosamente da bebedouro. Suas orelhas estavam cobertas de grandes parasitas que acabariam por matar o animal. E de repente apareceram os corvos, aves que normalmente são associadas à queda e à voracidade da comida. Eles cuidadosamente removeram cada parasita do corpo do Wallabie um por um. Os corvos trabalharam juntos até que o animal estivesse completamente limpo. Quando eu e o Steve vimos isso pela primeira vez, achamos que os corvos tinham enlouquecido. Por que eles de repente ajudariam o Wallabie? No entanto, descobriu-se que este comportamento estranho tem uma explicação bastante racional. Especialistas afirmam que o ocorrido não pode ser considerado um ato de bondade. Mais provavelmente, os corvos simplesmente decidiram aproveitar a presa fácil, já que sabiam que haveria muitos carrapatos em Wallaby e ninguém iria disputar esses parasitas. Pode não soar tão bonito e nobre quanto salvar Wallaby da morte, mas na natureza selvagem todos estão procurando algum tipo de vantagem para si mesmos. Aqui está outro exemplo. Na Letônia Central, os transeuntes se depararam com um corvo atencioso que estava ajudando um ouriço a atravessar a estrada. O ouriço tentava constantemente se enrolar em uma bola, mas o corvo o desenrolava. Naturalmente, este ato de bondade também se tornou viral nas redes sociais. Você esperaria que o corvo atacasse o ouriço, não que o salvasse de ser atropelado por um carro. As opiniões sobre o que realmente aconteceu entre esses 2 improváveis companheiros estão divididas. Alguns acreditam que os corvos não comem ouriços porque eles causam muitos problemas com seus espinhos, que ficam presos na garganta. Então, o pássaro realmente ajudou? Mas outra perspectiva parece mais lógica. O corvo possivelmente estava bicando o ouriço para fazê-lo se mover e expor sua cabeça desprotegida. Para que o corvo quer a cabeça? Bem, é exatamente isso que ele pode morder, especialmente os olhos, que são como maçãs. Se os casos com o ouriço e o Wallaby ainda podem ser de alguma forma explicados, o que estava na cabeça do corvo que atacou Orlando Belovento? E não só atacou, mas conseguiu se agarrar às costas da grande ave, como se estivesse tentando realizar algum tipo de truque no espírito dos melhores acrobatas. Segundo o testemunho, Orland era realmente enorme. A envergadura de suas asas alcançava 2,70 metros. A corvoa tentou defender seu território, mas o intruso permaneceu implacável. Especialistas afirmam que esse comportamento é comum, já que os corvos atacam qualquer pássaro que, em sua opinião, representa uma ameaça. Eu já te disse que isso é loucura. Recentemente, os corvos se tornaram uma ameaça na Grã-Bretanha, aterrorizando pequenas cidades e áreas rurais, lembrando o famoso filme Os Pássaros, de Hitchcock. Em Monmouthshire, no sul do país de Gales, os corvos ganharam uma reputação particularmente maligna. Eles se tornaram algo como um bando mortal, atacando o gado doméstico. E quando eu digo atacar, quero dizer que isso acontece de forma realmente brutal e muito inventiva. Um dos casos mais angustiantes ocorreu quando uma dessas aves atacou uma ovelha durante o parto. Sim, no momento de maior vulnerabilidade. Em qualquer outro momento, a ovelha poderia ter feito algo, mas dessa vez ela estava completamente indefesa. A coroa atacava repetidamente, e no final arrancou os olhos da ovelha. Este não é um caso isolado. Os agricultores constantemente encontram ovelhas semi-cegas com os olhos arrancados. Os corvos também os mordem pelas pernas ou atacam com seus fortes bicos em tecidos macios, como o rosto ou o abdômen, assim que o cordeiro nasce. Tudo isso parece horrível, cruel e verdadeiramente insano. E os corvos também atacam pessoas. Por vários anos, um homem no estado indiano de Madhya Pradesh vive como em um filme de terror que se repete todos os dias. Toda vez que Shiva Kivat sai de casa, corvos furiosos atacam ele. E os pássaros estão convencidos de que têm todo o direito de agir assim. A inimizade começou em 2016, quando o homem andando pela rua notou um filhote de corvo preso em uma rede de ferro. Ele tentou salvar o pequeno pássaro, mas infelizmente o filhote morreu em suas mãos. Os corvos adultos provavelmente viram o ocorrido e culparam o homem pela morte do filhote. Eles começaram a atacar. Inicialmente eram pássaros solitários atacando-o, mas com o tempo eles começaram a atacar o homem em grupos.
No início, ele não deu importância a isso, até perceber que ninguém ao seu redor tinha problemas com os corvos, e apenas ele, aparentemente, se tornou um alvo. Preocupado com sua segurança, o homem começou a carregar um bastão consigo para se defender se necessário. Este caso mostra o quão inteligentes os corvos são e o quão vingativos eles podem ser para aqueles que os ofendem de alguma forma. A história de Shivakivat pode ser um aviso para todos de que não se deve prejudicar ninguém, pois você nunca sabe quais podem ser as consequências. Mesmo criaturas tão pequenas como corvos são capazes de lembrar suas ações e tomar medidas apropriadas, se lhes for dado tempo suficiente. E sabe, não é a primeira vez que falo sobre a vingança dos corvos, mas sempre sinto tristeza, porque os corvos são habitantes comuns das cidades ao redor do mundo. Ou seja, você pode encontrar com eles praticamente onde e quando quiser. E em algum lugar as aves estão causando problemas reais. Todos os anos em Berlim, durante algumas semanas em maio, ou seja, na época de reprodução, os corvos se tornam mais agressivos e protegem seus ninhos e filhotes. A temporada de reprodução pode ser chamada de temporada de ataques de corvos. Os corvos atacam pedestres e ciclistas, às vezes causando ferimentos ou, no mínimo, assustando as pessoas. E isso também é bastante estressante. Imagine que você está apenas andando na rua e, de repente, um pássaro extremamente agressivo avança em você. Em resposta aos ataques, a polícia de Berlim instalou placas de aviso: cuidado com os corvos agressivos em locais visíveis no centro da cidade, próximas a passagens para pedestres e ciclovias, que os corvos visitam mais na época de reprodução. Foi divulgado que esses avisos geralmente são acompanhados por informações adicionais, por exemplo, sobre quando os ataques podem ocorrer e o que fazer se um corvo ainda atacar uma pessoa. Na verdade, é melhor saber o que fazer com antecedência, porque é improvável que você esteja estudando as instruções quando um pássaro com garras afiadas e um bico grande ataca você. As lesões causadas por corvos geralmente não são muito perigosas, mas são desagradáveis. E se o pássaro conseguir bicar alguém até sangrar, isso torna a situação ainda mais assustadora. No pico do período, em maio de 2010, a polícia de Berlim recebia em média 10 chamadas por dia de pessoas que foram atacadas ou simplesmente assustadas por pássaros. Os ataques agressivos dos corvos duram apenas algumas semanas anuais, até que os filhotes cresçam e os ataques diminuam para alívio geral. Os adultos estão defendendo os filhotes de predadores, não de pessoas que passam acidentalmente por seus ninhos. Agora vamos falar um pouco sobre a inteligência dos corvos. Todas essas associações com a morte, magia negra e coisas semelhantes estão profundamente enraizadas na cultura de muitos povos. Encontrar alguém dos corvos no cemitério é normal e só adiciona mais macabro a esse lugar. No entanto, para alguns corvos, a glória sombria parece não ser suficiente. Há algum tempo, as velas deixadas nos túmulos no cemitério de Skagen estão misteriosamente desaparecendo. Os parentes enlutados até publicaram um apelo no jornal, pedindo aos ladrões que parassem, mas tudo foi em vão. E não porque os ladrões de velas são tão cruéis. Eles são apenas pássaros que não tinham acesso à imprensa local, e pássaros também não sabem ler. Corvos e gralhas roubam velas de túmulos, jogam-nas na pista do aeroporto do outro lado da estrada do cemitério e as comem. Às vezes adicionam banha à cera, tornando-a nutritiva o suficiente para os pássaros se alimentarem no inverno. Foi por isso que na pista de decolagem e aterrissagem foi encontrado vidro quebrado, e a principal pista, apontando para o corvo, foram as marcas de bico nas velas roubadas. Por um lado, é compreensível que os corvos tenham encontrado a superfície sólida mais próxima para chegar à cera, que acabou sendo a pista de decolagem e aterrissagem. Mas, por outro lado, e se houver outro, plano mais sinistro por trás de seu comportamento? No final das contas, o vidro na pista de decolagem e aterrissagem pode danificar o trem de pouso do avião, o que pode levar a consequências catastróficas se o avião aterrissar com tais fragmentos nos pneus. E se os corvos entenderem isso? De fato, a união de corvos e velas já resultou em desfechos trágicos. Por muito tempo, os visitantes dos santuários de Fusimi e Naria, em Kyoto, ficaram perplexos com os incêndios periódicos nos campos próximos ao templo. A causa desses incêndios misteriosos era desconhecida até que um dia um pesquisador teve a ideia de observar os corvos, e o quebra-cabeça foi resolvido. Nas estradas do templo de Fusimi-Nari existem cerca de 10.000 lanternas, e em dias festivos podem haver milhares de velas acesas individualmente. Ao estudar em detalhes, descobriu-se que os corvos comem a cera dessas velas, e em alguns casos, retiram as velas acesas dos suportes e voam com elas.
Apesar de não terem observado o incêndio nos campos, os pesquisadores sugeriram que os pássaros poderiam esconder a vela acesa para comer mais tarde. Dificilmente eles poderiam imaginar as consequências disso, embora eu não me surpreenda mais com nada. Eles são realmente muito inteligentes, mas não o suficiente para entender o quão prejudiciais são os cigarros. Sim, concordo. Soa como o início de uma propaganda social, mas é uma história real que aconteceu em East Sussex com um homem chamado Pete Cat. O corvo pousou nas costas de Pete enquanto ele trabalhava no jardim e começou a segui-lo por toda parte. Pete chamou seu novo amigo de Craig e um dia ofereceu um cigarro ao pássaro. Talvez isso fosse engraçado se Craig não tivesse aceitado. Desde então, toda vez que Pete saía para fumar, o corvo voava até ele e tentava pegar um cigarro também. No entanto, o pássaro quase domesticado, que até permitia que os filhos de Pete o alimentassem, desapareceu. E, aparentemente, os cigarros foram os culpados. Oferecer nicotina a qualquer pássaro é uma ideia muito ruim. Além disso, até mesmo fumar perto pode ser perigoso. As aves têm um sistema respiratório muito eficiente e são sensíveis a poluentes no ar. Eles também são extraordinariamente sensíveis a qualquer fonte de fumaça. Imagine o quanto de dano uma cigarra acesa pode causar diretamente no ninho de um corvo. Em suma, Craig provavelmente não tinha a menor chance de sobreviver, e é realmente uma pena. No entanto, de todas as feridas que mencionamos no vídeo de hoje, a que mais me chocou foi a do corvo do Sr. Ma Baosheng da China. O fato é que essa ave parece ter enlouquecido e não entende que ela, por Deus, é uma ave, não algum outro animal. O corvo doméstico é capaz de latir como um cachorro, caçar ratos como um gato e até falar em chinês. Segundo o proprietário, o corvo pode pronunciar frases simples e expressões em chinês, por exemplo, cumprimentar. Em suma, esta é a habilidade mais lógica dela. Ela mora na China. A ave provavelmente aprendeu outras habilidades observando os animais e decidiu mudar de carreira. Mas acho que ela apenas se confundiu e agora não consegue decidir qual ocupação prefere. Quer tudo de uma vez. Isso certamente pode te deixar louco. Até logo, legendas criadas.